pessoal, vídeo novo pra vocês, começando aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Samantha, sou graduada de bacharel em História e aqui no canal, nessa série específica de estudo e faculdade, eu sempre comento com vocês a respeito da minha formação, do meu percurso, de toda a trajetória, espelhando sempre pra vocês as minhas perspectivas e o que eu passei durante a graduação, mais especificamente desta vez de licenciatura em História. Eu graduei no bacharelado, fiz outros vídeos falando sobre a minha experiência no bacharelado, vou deixar a playlist de faculdade de estudos aqui na descrição pra vocês, é só vocês expandirem, mas hoje é pra falar sobre algo que é obrigatório da licenciatura, que é algo que eu tava muito receosa. Eu fiz um vídeo falando sobre o meu período de licenciatura, porém eu quis fazer esse separado falando sobre o estágio obrigatório, que é algo que eu admito pra vocês que era o que eu mais estava ansiosa pra ver como é que funcionaria, ver como é que isso seria, como é que as coisas aconteceriam, se eu sentiria um choque, se seria algo que eu pensaria, nossa, tá, isso aqui não é pra mim, eu vi que realmente eu vou só continuar com o bacharelado, a licenciatura é algo que eu não imaginava que seria, enfim, tudo isso eu vou falar nesse vídeo pra vocês. Então se vocês gostarem desse relato, desse conteúdo especificamente, já deixa aquele seu gostei pra mim, isso ajuda bastante na divulgação. E se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo. Então, simbora lá começar falando sobre, acho que a primeira coisa que me aconteceu quando eu comecei o meu estágio obrigatório, porque pra quem não sabe, a licenciatura, independente de ser em História, traz o estágio obrigatório, que é o estágio geralmente feito e realizado em escola. Pode ser escola particular, escola pública, enfim, a depender de onde você vai buscar, porque esse é o processo, pelo menos na Universidade Federal Fluminense. Eles não te encaminham para uma escola específica que você vai estagiar, não, você vai em busca dessa escola, você faz todo o processo de ter o contato, de entrar em contato e ver se a escola aceita você, se o professor te aceita especificamente, quais são os horários desse professor, se se encaixa com os seus horários, e aí você retorna para a universidade, imprime toda a papelada que tem que ser imprimida, faz todo o processo burocrático que tem que ser feito, porque não é só você entrar dentro de uma sala de aula, não, você tem que ter todo um papel, todo um processo aí administrativo de papelada que fica tanto com você quanto com a universidade, com a escola também. Então tem todo esse processo ali por trás que eu não conhecia, que eu não tinha a mínima noção, que foi super difícil para mim. Porém, como eu fiz no colégio, que é da Universidade Federal Fluminense, o processo foi um pouco mais simplificado. Então, assim, no primeiro dia do estágio em si, dentro de sala de aula, eu peguei uma turma de 6ª série, antiga 5ª série, né? Essa coisa de antiga, nova, sempre me pega muito, porque eu sou das antigas. Eu vim, né? Eu ainda não peguei, eu não tinha pegado essa transição de 9º ano, 8º ano, 7º ano. Pra mim, ia ser até a 8ª série na minha época, e é isso, assim. Mas eu fiquei com o 6º ano, né, ao lado do professor de História, e foi uma experiência que eu admito pra vocês que foi, assim, cara, surreal, assim, eu vou ser literalmente sincera com vocês. Eu não esperava olhar e ter um olhar tão pra sala de aula tão diferente de quando eu era aluna, porque eu acho que quando eu era aluna, o meu olhar ele era muito ligado pra, sei lá, pra conversar com uma colega minha, pra olhar a matéria como uma coisa meio que obrigatória, que eu tinha que estar ali por uma obrigatoriedade, porque meus pais falavam que eu tinha que estar ali, mas dentro de mim eu não sabia especificamente por que eu tinha que ir pra escola. E eu achava, tipo, tudo aquilo muito chato. Só tinha algumas aulas, e de História era uma das poucas delas que eu gostava muito, que eu não achava chatíssimo ir, sabe? Mas, por exemplo, outras aulas como Matemática, como Química, como Física, era o meu terror, assim, literalmente. Ali eu já percebia que eu não seria de exatas. Então, assim, todo esse processo, como aluna, tinha um olhar, né? E quando eu entrei ali como estagiária docente, o olhar ele foi completamente diferente e foi surreal perceber isso, porque coisas que eu não percebia quando eu era aluna, eu percebi enquanto, não na posição do professor, né, mas olhando e vendo a postura do professor, o manejo do professor em sala e pensando a todo momento, caraca, eu era aquela aluna ali que, tipo, tinha dúvida, mas não levantava, porque eu olhava às vezes, por exemplo, teve uma aluna que levantou a mão, depois ela baixou a mão e eu falei, cara, eu era essa menina. Ou então aquela que, tipo, tá conversando com a colega do lado, né, minha amiga Daniela, e não prestando muito atenção no que a professora tava falando, e é uma pessoa, é um indivíduo pra lidar com 30 cabeças, sabe? E isso é muito difícil, porque você reter a atenção de 30 pessoas é uma coisa, é um trabalho que, cara, envolve um trabalho pedagógico, didático, surreal, e que eu passei a admirar ainda mais a profissão, ainda mais o profissional da educação, porque não é fácil. É um desgaste físico, é um desgaste psicológico,
é um desgaste mental enorme de você estar ali na frente, você tá numa turma aqui, daqui a pouco você vai estar em outra turma que tem outra dinâmica, porque isso foi até uma coisa que eu falei no meu relatório final, porque pelo menos na Universidade Federal Fluminense são 4 PPEs, ou seja, 4 estágios obrigatórios, né, e nesse que eu fiz nesse semestre eu tinha que fazer um memorial, eu acredito que no próximo eu também terei que fazer. E no meu memorial eu coloquei isso, que eu via a sala de aula, agora enquanto não mais aluna, como algo extremamente vivo, dinâmico, em que temos pessoas completamente distintas, seres e indivíduos que têm as suas particularidades e que essas particularidades necessitam e precisam ser respeitadas. Mas o professor também precisa ter o respeito, ter a voz, ser ouvido e ter realmente o seu espaço para conseguir trazer as propostas e dar a aula que ele se propôs a dar, sabe? E é muito difícil, porque é aquilo, nós estamos lidando com seres humanos, pessoas, indivíduos que não vêm como uma folha em branco, porque eles chegam dentro de sala de aula e eles têm um núcleo familiar, eles têm uma dinâmica familiar que às vezes reflete dentro de sala de aula com as relações que eles vão criando ali, porque também a escola é um espaço de relações. Então, assim, foi muito, muito surreal, assim, ter esse olhar, esse novo olhar para a educação e para a sala de aula, que quando aluna eu não tinha esse olhar. E ter um respeito ainda maior pelo profissional, pelo professor e pelos professores que eu tive. Eu não era uma aluna rebelde de responder professor, de afrontar professor, nada desse tipo, porque minha mãe sempre, sabe, me dizia muito isso bem claro. O profissional que tá ali, ele tá ali trabalhando, ele tá ali exercendo uma profissão, exercendo uma atividade. Tá ali para passar o conhecimento que ele tem, passar na aula aquilo, o que você deve aprender, porque vai te servir muito mais pra frente. Minha mãe sempre falava isso, e ó, que minha mãe, tipo, meus pais não tiveram estudo, meu pai e minha mãe não terminaram nem a 4ª série, a antiga 4ª série, né, eles não são analfabetos, minha mãe lê, escreve, meu pai também, mas são pessoas que não tiveram instrução, mas sempre me falaram muito isso, né, pra ser respeitosa, pra respeitar, e eu sempre busquei fazer isso. Mas agora, olhando ainda mais como futura professora, a gente sabe e vê que a educação no nosso país é algo muito difícil. Isso há uma grande desmotivação por parte de pessoas e futuros vestibulandos de serem professores ou de se tornarem professores, né? Justamente por essa desvalorização. E eu não digo só de remuneração salarial, gente, eu digo dentro do próprio espaço. Mas perceber que você consegue, assim, ver um brilho diferente no aluno, ver um aluno interagindo, respondendo, se interessando, pesquisando, sabe, vendo a mais, a parte, vendo filmes fora da sala, porque você comentou tal coisa dentro de sala e aí ele foi ver que tinha um filme de um game que ele joga que tem a ver com o que você estava falando, e ele mencionar essa coisa da cultura pop, porque você trouxe uma aula que trouxe essa curiosidade, que despertou isso nele. Cara, eu acho isso extremamente incrível, único. E eu pensei que eu ia ter um baque, um susto, ia sair correndo de uma sala de aula e nunca mais voltaria, mas ao contrário, sabe? O professor, ele traz, ele transforma, é algo muito mais valioso, sabe, do que o medo que eu poderia ter tido, ou que eu posso ter. Eu não vou dizer que eu ainda não tenha mais, ou que eu perdi esse medo. Não, ele tá ali encrunhadinho aqui, ainda tem um pouco de receio de não ser uma boa profissional, de não acabar não sendo uma boa professora, mas eu acho que o professor, e como qualquer outra área, como qualquer outra formação, você vai se construindo. E a construção, ela vem com a prática, ela vem com o cotidiano, ela vem com o dia a dia, a confiança, o aprendizado, ele é mútuo. E se eu olhar isso, e se tiver sempre esse olhar para esse tipo de pensamento de que é mútuo, é troca, que o aluno também tem algo a me acrescentar, algo a me trazer, eu sei que eu vou ser uma boa profissional. Então, é isso, gente, era esse o meu relato, né, que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero muito que vocês compartilhem comigo também nos comentários se você fez o estágio obrigatório durante a sua formação. Comenta aqui pra mim, eu vou adorar saber, eu adoro essa interação de vocês nos comentários, eu adoro também essa troca com vocês, então comentem, interajam. Sempre busco responder a todos que me mandam comentários aqui no canal. É isso, também deixa aquele seu gostei pra mim, que isso ajuda bastante na divulgação. Se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!